Edu, é o seguinte, eu vou começar pela estatística do jogo para ilustrar o que eu vou falar aqui. Os dois times finalizaram 12 vezes para o gol, não é? Grandes chances, 4 para o São Bernardo e 2 para o Guarani. Defesas, 5 defesas do goleiro do São Bernardo e 3 do Gabriel Mesquita. Escanteio 6-5. Troca de passe, o Guarani trocou 85 passes a mais do que trocou o São Bernardo, e o Guarani teve mais posse de bola que o São Bernardo. Num jogo difícil como esse, fora de casa, você não pode dar o mole que o Guarani deu, principalmente no início do segundo tempo. Time dormindo, time não voltou ligado no jogo, time voltou relaxado na marcação, como aconteceu no primeiro tempo, só que no primeiro tempo o Gabriel Mesquita fez um milagre. Por isso que o São Bernardo não fez naquela oportunidade 1-0. Pois o Guarani equilibrou o jogo e terminou jogando melhor. O que a gente esperava para o segundo tempo? Que o time mantivesse o ritmo. Não aconteceu. Aconteceu logo no início do segundo tempo o gol do São Bernardo, e esse gol trouxe intranquilidade para o Guarani, que só foi voltar para o jogo depois dos 30 minutos. Então, quando você enfrenta um time que tem o quilate do São Bernardo, que tem o conjunto do São Bernardo, você não pode bobear. Achei que o Maurício Souza demorou um pouco para mexer no time. As primeiras mexidas eu não entendi, principalmente a entrada do Raí, mas as outras 2 ou 3 últimas mexidas, sim, aí justificou, tanto é que o time subiu de produção, não é? É um resultado que a gente pode considerar como normal, mas fica um gosto amargo porque o Guarani perdeu 2 gols para mim. Perdeu, não poderia. Com o Bilu e também com o Denis Júnior, poderia ter empatado, se tivesse um pouco mais de capricho. De qualquer maneira, não existe nada de terra arrasada por essa derrota, porque, repito, o Guarani perdeu para um time que, na minha opinião, pelo menos, é melhor que o Guarani, mas o jogo mostrou que era possível, pelo menos, empatar. Eu lamento muito, não é? Faltam 2 jogos agora. Como observou o Gleger, e eu concordo, a partida contra o Velo no meio de semana, ela ganha requinte de preocupação, né? Porque com 11 pontos, eu também acho que não corre nenhum tipo de risco. Mas se o Água Santa ganhar do Santos hoje, acho pouco provável que isso aconteça. Aí fica um time só com 6. E o Água Santa vai para 9. Então, e o Velo, se eu não estou enganado, também tem 9. Então, essa coisa de campeonato de ponto corrido, para encerrar meu comentário, é o seguinte: quanto mais cedo você resolver a sua vida, melhor. Não deixe para o final, porque normalmente as 2 últimas rodadas de um campeonato curto desse é um desespero completo. E o Guarani tem um time de garotos. Mas, de qualquer maneira, eu continuo insistindo. Os 11 pontos, para mim, são suficientes para a permanência. Classificação, com essa derrota, para mim, ficou bem complicada a vitória ou a classificação do Guarani, Edu.